Pessoal, meu nome é Paulo Queija, eu sou... Opa, obrigado. Estou como diretor da BRH Regional Baixada Santista, sou diretor regional aqui. A BRH é uma instituição nacional, tem a BRH Brasil, nós temos no estado de São Paulo seccional e regionais dentro do estado de São Paulo. O tema que foi colocado aqui, eu não vou falar da questão jurídica, sim da parte comportamental, é o job sharing. E a pesquisa foi bem interessante sobre o tema. Eu vou falar alguns pontos aqui para a gente conversar. Tá. O que é job sharing? Vocês vão perceber, olha esse título desse filme. Nunca te vi, sempre te amei. Prestem atenção no título desse filme. Esse é um assunto que muita gente ouviu falar, mas ninguém sabe como funciona. Eu falei com executivos de empresas grandes. E eles falam, esse tema é muito interessante, mas eu nunca vi na prática. E é bem interessante porque parece que ele está na legislação, há 5 anos atrás, ele foi previsto na legislação. Mas ainda é um tema que um pouquinho estranho no mundo corporativo. Então, o meu foco vai ser comportamental e organizacional. O job sharing nada mais é que você dividir uma função, um cargo, com outra pessoa, utilizando uma carga menor de trabalho. Usando as 8 horas, por exemplo, eu faço 4 horas, você faz 4 horas. E aí tem uma confusão que o pessoal tem que não é da área de direito, que fala assim, mas o pessoal que trabalha em turno diferente não faz isso na área hospitalar? Não é a mesma coisa. O job sharing, ele tem essa característica porque ele faz com que a pessoa trabalhe em uma carga horária menor mesmo, e tenha um tempo para lazer, para fazer outras coisas independente do trabalho. E aí a gente começa a maquinar dentro da empresa o que é possível trabalhar nesse aspecto. Então, e como é que ele funciona? Bom, ele surgiu mais ou menos na década de 70, ok? Lá na Europa, mas assim, surgiu de uma maneira muito simplória, as pessoas não sabiam muito como ele funcionava. Vocês perceberam no filme do filme. Ainda continua esse do filme aqui. Eu vi um artigo da Harvard Business Review de 2013, uma das autoras que eu me lembro, ela estava falando da forma como esse processo funcionava, então, sem muitos exemplos. Mas que isso acontecia, e eu vou falar depois de uma pesquisa que mostra isso, de como é que isso poderia impactar nas empresas. E o poderia, seria, deveria. Eu detesto essas coisas, porque eu sou pragmático, eu sou consultor de empresa, eu trabalho com empresa, eu estou em negócio. Se poderia, deveria, seria, me deixa um pouco incomodado. E no Brasil existe um registro da Unilever que, em 2019, mostrou um tema que são duas redes, são duas responsáveis pela RH da Unilever, que fazem esse trabalho. Eu conversei com o presidente da BRH São Paulo e falou assim, uma delas é minha amiga, eu conheci desde a infância. Eu falei, puxa, que legal, mas eu só sei desse exemplo. Eu falei, caramba, o exemplo que saiu no artigo é o exemplo que ele conhece, que é uma divisão, e tem relação com a questão da maternidade, que aí eu achei uma sacada interessante para o Brasil, que a gente precisa trabalhar muito esse tema. É que se voltava da questão da maternidade, e ao invés de ser uma carga horária de trabalho maior, se utilizava uma carga menor de trabalho para dividir com uma outra profissional a mesma carga horária parcial de trabalho, e as duas fazendo a mesma função. E aí que é um ponto interessante também. Como é que funciona, então? Qual é o formato? Como é que isso funciona? Um colaborador, exemplo, né? Um colaborador pode trabalhar de segunda, quarta e sexta, enquanto os colaboradores podem partir da terça e quinta. Tem um trabalho de 3 dias, você trabalha 2 dias. Né? Ou ainda, o colaborador trabalha de segunda a sexta, somente 4 horas por dia. Eu passo de manhã, você trabalha à tarde, fazendo a mesma função. Aí tem uma observação que eu trouxe para vocês que são advogados. Eu achei isso nos artigos falando assim. Todas as tarefas são compartilhadas entre os colaboradores, assim como o salário e questões trabalhistas. O custo é menor. Isso é um pouco relativizado e eu tenho minhas restrições com relação a isso. A questão trabalhista. Será que é metade do salário mesmo que vai acontecer aqui, se falando de custo menor? Falando da questão prática, né? Para a empresa.
Além disso, todos os contratos podem ser negociados com os patrões seguindo as normas de horas trabalhadas conforme prevê a CLT. Eu não vou comentar essa frase, eu quero deixar para vocês isso. Tá? Eu sei que falaria de várias horas sobre esse assunto que vocês falariam. Mas eu quis trazer, justamente pelo fórum que nós estamos aqui, será que é isso mesmo? Como é que isso vai ser na prática? Como é que o contrato é constituído? Estamos ouvindo aqui a questão dos autônomos, hoje que a gente chama de MEI, aqui no Brasil, né? Eu lembro que isso foi lá pelo Sebrae, lá atrás, pelo Domingos, lá atrás, em 2000 e pouquinho, e eu participei de um monte de projetos via Sebrae em relação a isso. Mas, na prática, a relação trabalhista do vínculo empregatício com o MEI, por exemplo, que é um outro aspecto que se discute em outro momento. Tem 3 formatos de job sharing aqui em cima. É o chamado puro. Eu pego uma pessoa, 2 pessoas, que fazem a mesma função e dividem esses tempos. Então, eu tipo, passo o bastão mesmo. Eu pego um turno da manhã, uma parte da manhã, faço com a mesma equipe, o mesmo trabalho, e à tarde uma outra pessoa assume, por exemplo, uma liderança da mesma equipe, fazendo a mesma atividade que eu faço. Eu fiz isso no começo de 2000, por mais de 10 anos, coordenando a equipe, junto com mais 2, 3 pessoas, só que a gente fazia isso juntos, em horários, porque nós éramos terceirizados, e a gente trabalhava com a carga horária tranquila de 12, 14 horas por dia, uma coisa tranquila, à distância, em ensino à distância. Vocês acham difícil liderar pessoas próximas? Então, lidera em grupo de 3, à distância, na época que a comunicação era meio celular e telefone. Não tinha internet, 2002, 2003. Era maravilhoso também fazer isso. Esse, então, é um dos aspectos. Eu divido, e só divido o salário entre um e outro. Qual é o outro, por favor? O dividido. Eles têm o mesmo tipo e as mesmas responsabilidades. Só que eu tenho um pouquinho de tarefas diferentes do outro. Eu, como tenho habilidade diferente da sua, eu faço uma parte do trabalho e você faz outra parte do trabalho. Isso é um outro tipo. Ele é chamado de divisão. E nesse caso, eu tenho a mesma função. E já entra um probleminha aí, né, na questão da descrição da função, que eu conversei com alguns heads, com algumas pessoas. Então, eu tenho dificuldade em descrever uma função e deixar claro para o cara como é que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Imagina se eu não deixar isso muito claro. Como é que funciona isso? Se eu tenho o mesmo período de uma pessoa que faz uma coisa e em outro período outra pessoa faz um complemento de atividade. Ai, meu Deus. Não estou falando da questão trabalhista. Estou falando da questão operacional do processo. Okay? E tem o chamado híbrido, que eu tenho pessoas em horários diferentes, fazendo parte de tarefas que são comuns a você, e uma parte que é minha especialidade e outra parte que é a sua especialidade. Muito simples esse trabalho, mas ainda tem uma dificuldade das lideranças. Volto a dizer, que nível de função eu faço isso? Operacional? Se eu largo uma máquina e entra outra pessoa dentro de uma máquina, é até mais fácil. Mas se eu lido com pessoas, se eu tenho outros tipos de tarefa, como é que isso funciona na prática? Tá? E aí, a Robert Half fez uma pesquisa que parece ter titulada em 2018-19, que lá fora, olha que legal, na Europa, funciona, esse negócio funciona, rapaz. Que coisa interessante. Olha lá, mais de 25% das organizações europeias já oferecem a opção de job sharing aos seus colaboradores. A Inglaterra é o país que mais pratica, 48% das empresas disponibilizam vagas compartilhadas. Não sei como, mas eles fazem isso. Já ouviu falar? Só ouvi falar. O governo inglês valoriza essa iniciativa. Há uma orientação nessa direção. E o próprio processo de seleção acontece simultaneamente com os 2 candidatos que vão ocupar a mesma função. O governo estimula na própria estrutura. Então, eu vim aqui falar sobre a questão organizacional. Pense nisso. E imagine vocês pensando na questão trabalhista. A questão da legislação. Como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai acertar essas coisas? Ele vai ser um prestador? E aí eu vou dizer uma coisa que foi falada aqui antes. Eu pensei nos chamados, aquelas funções que é os BPOs. Já ouviram falar isso? Business Partner Operation. O cara é um MEI, a você é um MEI. Ela vai ser isso para a sua empresa, para a sua e para a sua. E ela é um MEI. Tem horário? Tem subordinação? Se não me atender, eu não reclamo? Sei lá, né? O que pode acontecer nessa relação?
Nosso presidente da BRH veio dos Estados Unidos, esse ano passado, para esse começo de ano, falando que, na parte de recursos humanos, o que vai prevalecer para o mundo a partir de agora é realmente a questão de prestação de serviço sem vínculo empregatício mesmo para as diversas empresas, onde eu vou trabalhar para 4 empresas fixas, não é? Clientes variados, e dividir minha carga horária. Esse é o momento da pausa dramática. Percebem isso? E a gente aqui na empresa, a gente vê os dois aspectos. Aí eu fui consultor, eu chego não na área jurídica, mas eu sou filho de advogado e irmão de advogado. Meu pai é advogado secretarista do ambiente, eu não por isso, eu trabalhei com ele. Mas quando a gente pensa na questão estrutural da empresa, e como é que eles vão lidar com as coisas, eu fico muito preocupado. Porque as barbáries que a gente vê dentro da estrutura empresarial, das pequenas empresas, por exemplo, são absurdas. Quando ele pega um colaborador terceirizado, vamos chamar de colaborador, né, e tem hora para ele sair, dá repreensão, é capaz de dar carta de advertência para o cara. E você fica desesperado, peraí, tem alguma coisa errada. Ou você não entendeu a relação, né, ou você está querendo só não pagar mais imposto. Isso não acontece no Brasil. Não acontece. Próximo, por favor. E aí eu coloco alguns questionamentos aqui para a gente. Isso aqui foi colocado como vantagens. Aí eu pus como vantagens ou desafios e pus pergunta. O que diz o seguinte? Vai ter a melhor comunicação do time quando a gente tem pessoas que fazem o job externo. Vai? Segundo o diretor executivo da Epson, na América Latina, de RH, conversei com ele, você viu a palestra do Antônio? Então, Paulo, é legal esse negócio, mas eu só preciso ver com alguém que está aplicando que está funcionando, porque eu não vejo aqui ainda facilidade de fazer isso na América Latina, não é no Brasil, na América Latina. Eu preciso entender melhor como é. Você me diz depois como é que faz, porque você já fez isso. Não fiz, eu não sei como fazer. Que funcione. E resultado. Mas aí a gente, como é da área de gestão de pessoas, essa é uma tendência, né, pessoal? De alguma forma isso aqui vai acontecer. Eu, particularmente, não tenho as respostas de como isso vai acontecer. Mas vale a gente entender, juntando aqui as expertises de vocês e a gente dentro das organizações da questão comportamental, como é que a gente pode ter um ponto de contato? Vamos chamar de ponto de contato. Coisas que funcionam. Eu sou altamente defensor dos direitos do trabalho. Eu, particularmente. Mas acho que a gente tem que ter um equilíbrio, porque senão a gente não vai ter posições. E eu não tenho essa resposta. Acho que o job sharing pode ser muito interessante. Mas ainda a gente precisa fazer essa concatenar. Outra coisa que se coloca aí a gente pode ajudar na retenção de talentos. E houve uma preocupação, que você falou sobre os jovens. Eu não estou preocupado com eles, é interessante. Porque eles se viram muito bem nessa visão. A visão é muito mais nossa do que deles. Mas eu acho que você tem que ter uma segurança. Quem disse que eu quero? Mas você precisa. Mas quem disse que eu quero? Eu nem pensei nisso, meu amigo. Quer ver um exemplo? Você vai fazer pesquisa de clima dentro da organização e fala assim: eu quero colocar um benefício para você, jovem, aposentadoria. Você está louco, rapaz? Eu quero fazer academia. Se você dá aposentadoria, não esquece, eu quero fazer a minha academia. Juro que é essa a resposta. Me dá um cartão compartilhado. Daqui a um tempo eu penso nisso. Acho que eu penso daqui a 30 anos, 40 anos, você está louco? É isso. Então, o que é verdade para essas novas, esse novo grupo, não é verdade para a gente. Precisamos mudar o nosso mindset, a palavra coach. Mudar a cabeça, pô. Mudar a forma de pensar, porque senão a gente fica achando, e por isso que a legislação precisa alterando. Né? É claro, as relações mudam. Eu tenho que ter um mínimo de proteção. Mas será que é só proteção? É só isso? Eu preciso ter melhores relações. As relações são importantes. E aí a gente se preocupa com proteção e aí não tem relação. Olha, muita empresa, eu trabalho quase 30 anos com a área de gestão.
Eu fico realmente preocupado com alguns exageros no processo. Então, vamos conversar com essa moçada e perguntar para eles o que eles querem de fato. Aumento de produtividade pelo seu custo é outra coisa a se pensar. Será que, volta a dizer, eu divido esse salário na metade? É isso mesmo que vai acontecer? 4 horas, 4 horas? Que adicional eu vou ter? Vai ter alguma coisa a mais aí? Benefícios? A questão dos benefícios. O tal do cartão múltiplo foi um pacto para ser implantado por causa da legislação. Porque o cara ia usar o cartão que ele usava para fazer a refeição, ele usava para fazer a ginástica dele. Não pode. Comprar no cinema. Não pode. Isso já é cartão de crédito. Para com isso. O pensamento deles é diferente do nosso. O que o público quer trabalhar na questão do processo? Então, o job sharing tem o mesmo raciocínio. Como é que esse pessoal pretende trabalhar? Eu não sei a gente, eu digo a gente porque eu tenho gente mais nova aqui, mas eu que tenho 32 anos, né? Só no currículo, tem um pensamento, e eu vou dizer assim, eu sou da década de 70, eu nasci em 1970 exatamente, é o baby boomer, né, com o X, né? Eu não sei que coisa que eu sou uma coisa nesse meio, que eu fico tateando por essas áreas. E quando eu converso muito bem com jovens, treinei muitos jovens dentro do Sebrae mesmo, de agentes locais de inovação. Este público, ele pensa muito diferente de 10 anos de diferença, de 10 anos. Então, eu hoje, com 52, dando um curso para alguém de 20, ele pensa 50 vezes diferente de mim. E eu preciso ter empatia no processo. Como é que esse pessoal vai trabalhar o job sharing? Eu acho legal a gente pensar que esse job sharing vai ser interessante, é exemplo que eu falei, da maternidade. Da mulher e do homem. Está mudando. O homem ele é responsável por criar a criança. Seja por adoção também. Casais heterossexuais, isso não interessa, não faz diferença. É o mercado o qual se insere esse público. E a gente precisa ter muita clareza nisso. Porque a diversidade, inclusive, está muito forte e vai trabalhar a questão do job sharing. Tá? Tá bom, né? Então tá. Entendeu? Não, vou acabar tudo. Então, pessoal, é o seguinte: o meu objetivo aqui, eu fiquei para montar slide, eu acho que acabou. Tá bom? Acabou. Tá. Não eu esqueci, pode trazer, né? Trouxe agora o slide. Porque eu não tinha nada assim, eu não queria formatar, eu detesto formatação e fechamento, porque isso não se fecha, isso mal começou. O Brasil nem conhece isso. Procurem nas empresas. Eu falei com 5 pessoas que são ligadas a muitas empresas. Todo mundo já ouviu falar, ninguém viu. É verdade. Eu tive essa ideia hoje para te ligar, porque assim estou vendo. Eu nunca vi. Vi. Não, me leve. Eu vi. Vou dizer para vocês que eu vi. Não trabalhador, sócios. Os sócios fazem isso, principalmente no mesmo caso, já vi isso aí. Sócios que já tiveram filhos no mesmo momento. Então, ela ficava de manhã e a outra sócia à tarde, fazendo exatamente a mesma função. Esse é o job sharing que eu vi. Mas é o job empreendeurship, sei lá. Empreendeurship job sharing. Ok? Beleza? Obrigado. Essa é a contribuição que eu tenho para fazer para vocês.